Ministro, o que acontece no dia seguinte à assinatura, à celebração desse acordo agora? Agora nós temos que nos preparar. As empresas brasileiras têm que se preparar para participar deste aumento considerável das nossas exportações. As oportunidades que se abrem para o aumento das exportações brasileiras em direção à União Europeia. A União Europeia já é hoje o segundo parceiro comercial do Brasil. Se nós considerarmos os 27 países que compõem a União como sendo o único país, já é o segundo parceiro comercial do Brasil. Em primeiro lugar é a China, terceiro os Estados Unidos, segundo é a União Europeia. E é um bloco comercial que tem uma população muito grande. Se você juntar os dois países, o Mercosul e os países do Mercosul e a União Europeia, são mais de 750 milhões de pessoas. A União Europeia é um mercado de alto poder aquisitivo, um mercado cujas regras têm uma influência muito grande sobre o conjunto do comércio mundial, e nós, a partir desse acordo, vamos ter um acesso muito maior ao mercado da União Europeia. Portanto, isso vai levar as empresas brasileiras a ganhos de produtividade, de previsibilidade, de redução de burocracia. Se prevê que isso possa gerar um aumento das nossas exportações em termos muito consideráveis. A nossa inteligência comercial fala em 7 bilhões de dólares em consequência do acordo, né? Em modo que as empresas têm que se preparar para isso. A Apex já vinha contribuindo para essa preparação. Por orientação do presidente Jorge Viana, nós participamos do esforço do governo brasileiro para ampliar as nossas exportações, especialmente depois do tarifaço decidido por Trump. E foi um esforço bem sucedido, porque nós tivemos, este ano que passou, nós celebramos o aumento das nossas exportações, batemos um recorde das exportações brasileiras. E em relação à União Europeia, o ano que passou registrou um aumento de 4% das nossas exportações. Isso vai aumentar porque haverá uma redução das tarifas de importação europeia em cerca de 90% das nossas exportações. As exportações brasileiras vão poder entrar aqui na Europa pagando tarifa menor. A degravação das tarifas, a diminuição das tarifas, começa a partir de agora e, no prazo de 12 anos, serão zeradas. Já agora, em alguns itens, a tarifa é zero. Mas haverá, Quais são, ministro, esses itens e esses setores que vão ser beneficiados de forma mais imediata, digamos? Bem, todos os setores serão beneficiados, todos, né? Você vai ter eu acho que nesse momento o setor manufatureiro terá um benefício mais imediato, né? Nós temos exportações de móveis de madeira, de autopeças, de aviões. Tudo isso vai entrar aqui na Europa com a tarifa praticamente zero a partir de agora, né? Agora, as exportações agrícolas, elas vão sendo progressivamente eliminadas, as tarifas vão sendo progressivamente eliminadas, embora, em relação a alguns itens das nossas exportações que vêm do nosso agronegócio, ainda sejam submetidos a cotas, né? Especialmente a cota de exportação de carne bovina, exportação de frango e exportação de etanol. Haverá cotas que restringem a diminuição da tarifa. Mas, de qualquer maneira, ainda que, em relação à carne, por exemplo, a cota seja bastante reduzida, a União Europeia vai continuar importando carne brasileira, vai continuar importando, ainda que pagando uma tarifa maior. Nós não perderemos esse mercado. Certo. Ainda existe a possibilidade da França, que é o país que ficou realmente contra esse acordo, ainda retardar essa aprovação final das últimas formalidades, ainda precisa passar nos parlamentos dos países. Resumindo, existe forma de alguém ainda botar areia no acordo para ele não entrar em vigor? Bom, a areia sempre é que tem gente querendo colocar, né?
precisamente porque o Brasil é um país muito relevante. E, junto com seus sócios, nossos sócios do Mercosul, nós temos um peso enorme no comércio internacional. E é sempre quando um parceiro de um acordo aumenta a sua presença, outros diminuem. Né? O acordo sempre, nunca o acordo é excelente para os dois lados. Aliás, o acordo é excelente quando os dois lados perdem um pouco. Né? E nós vamos ganhar muito, ainda que haja restrições em alguns itens das nossas exportações. Nós vamos ganhar previsibilidade, vamos reduzir burocracia, vamos nos adequar a padrões de consumo que são observados na União Europeia e que e darão, de certa maneira, um selo de qualidade às exportações brasileiras. Portanto, isso vai contribuir para que nós aumentemos a nossa presença em outros mercados. E nós vamos, com isso, também ganhar com esse acordo também, a oportunidade de novos investimentos europeus. A União Europeia hoje já detém o principal estoque de investimentos diretos no Brasil. Com esse aumento da nossa conexão econômica digamos, mais próxima com a União Europeia, o comércio puxa também investimentos. Né? Então, é um acordo, para nós, extraordinariamente positivo. Nós trabalhamos aqui na Apex, no nosso escritório de Bruxelas, sob orientação do Alex Figueiredo. Nós trabalhamos aqui no escritório de Bruxelas, neste ano, muito intensamente. O presidente Jorge Viana me pediu que viesse aqui trabalhar no escritório da Apex, com essa incumbência principal de contribuir para o esclarecimento das autoridades europeias a respeito da nossa economia, a respeito das vantagens do acordo. Não é? E esse acordo, nós trabalhamos aqui... Pode voltar um pouquinho, porque travou. Voltar para onde, Helena? Não, é só porque a internet aqui deu uma travada. Se o senhor podia repetir um pouco, só esse trecho que o senhor está aqui na Apex, travou ali naquele momento que o senhor falou, porque o Jorge Viana pediu para eu aqui na Apex, não foi? Nesse momento? Sim. Só para repetir o raciocínio. Sim, o presidente Jorge Viana me convidou para vir trabalhar na Apex. Eu, que já havia sido, como ministro de Relações Exteriores, já tinha participado intensamente de 2 anos de negociação entre o Mercosul e a União Europeia, onde nós chegamos a um triz da concretização do acordo. E eu vim para cá trazendo essa experiência, trabalhando aqui sob orientação do chefe do nosso escritório, o Alex Figueiredo, com uma equipe muito boa, trabalhando com essa finalidade, né, de esclarecer às instituições europeias, ao Parlamento, às empresas, à Comissão Europeia, esclarecer fatos que contrariam, esclarecimento que contrariam algumas versões que correm e que continuam correndo a respeito da nossa sustentabilidade, da nossa agricultura, basicamente. Né? E nós trabalhamos nisso muito intensamente este ano. Agora, eu vim para cá com esse objetivo, trabalhando em sintonia íntima com o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, especialmente com o nosso representante, nosso embaixador junto à União Europeia, o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva. E foi um esforço bem-sucedido, porque nós entramos numa avenida aberta pelo presidente Lula. O presidente Lula, com a sua enorme presença internacional, com a sua cancha internacional, conseguiu afastar muitas objeções e mostrar a vantagem da associação com o Brasil e com o Mercosul para parceiros, chefes de Estado, chefes de governo importantes da Europa, especialmente na última etapa, agora em relação à Itália. Eu penso que foi uma conversa do presidente Lula com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que contribuiu decididamente para que a Itália viesse a aprovar o acordo. Quer dizer, houve, ao destravar a Itália, o acordo ficou viável. Como um dos principais negociadores, né, desse acordo, ao longo do tempo, o senhor mencionou aí dificuldades
da questão da sanitária, exigências em relação à produção de carne brasileira. O que o senhor diria que foi o principal desafio, o principal obstáculo ao longo de todos esses anos de negociação? Como é que o que que o senhor vê como a maior dificuldade que acabou sendo superada? Bem, dificuldades dos dois lados, né? Do lado brasileiro e do lado europeu. Do lado brasileiro, eu notei, no momento em que estive, nos 2 anos que estive à frente dessa negociação, havia, parte do setor privado brasileiro e de alguns setores da política brasileira, muitas restrições ao acordo. O setor privado brasileiro, especialmente a indústria brasileira, alguns setores, alguns ramos da indústria brasileira, que estão habituados a trabalhar sob o conforto de uma proteção tarifária muito ampla, tinham receio do acordo, porque isso implicaria uma redução dessa cobertura, dessa proteção tarifária. Por isso, aliás, é que foi preciso modular a abertura do comércio europeu para o Brasil em relação a alguns itens da indústria brasileira, especialmente automobilística e autopeças, para que a desgravação, a redução das tarifas fosse mais progressiva ao longo dos anos, né? Então, havia uma resistência. Havia uma resistência também de alguns setores da política brasileira, que tinham a ideia de que, ao fazer acordo com a União Europeia, nós estaríamos renegando uma inclinação natural do Brasil a ter uma presença maior e dar uma prioridade à relação com o Sul, os países do Sul, os países menos desenvolvidos. Todos esses argumentos foram afastados ao longo do tempo. A indústria brasileira compreendeu que ela tinha interesse também na importação de insumos industriais com tarifa reduzida, o que aumentaria a sua produtividade, né? Isso foi um processo de convencimento ao longo do tempo no setor privado. O setor agrícola brasileiro sempre foi muito favorável, embora alguns setores da agricultura tivessem receio. Eu me refiro, por exemplo, aos laticínios, ao vinho. Então, foi preciso fazer alguns ajustes no sentido de dar garantias a esses setores, né? Então, do lado brasileiro e do Mercosul, isto ocorreu ao longo desse tempo. Houve também, no governo Bolsonaro, quando o acordo estava já praticamente concluída a sua negociação, houve, por parte da União Europeia, houve uma objeção grande em relação à sustentabilidade, porque o governo Bolsonaro, ao ter desmontado todo o arcabouço que havia de proteção ao meio ambiente no Brasil, né, e, além do meio ambiente, o desmonte da proteção aos povos originários, as regras trabalhistas, isso levou a objeções da União Europeia sobre a sustentabilidade da nossa produção, né? Daí a importância da presença do presidente Lula ao assumir o governo no Brasil, né? A sua liderança política e a sua credibilidade para demonstrar, na prática, uma recomposição de todo o instrumental que havia sido destruído no governo Bolsonaro, recomposição da confiança da União Europeia quanto à sustentabilidade da nossa produção. Especialmente quando o presidente Lula propôs a inclusão no acordo de uma cláusula de respeito e compromisso com os acordos de Paris. De modo que, por isso, uma boa parte da opinião pública europeia passa a entender que esse acordo é importante também para, além da relação entre Brasil e Mercosul e União Europeia, o Brasil tem uma importância global enorme no que diz respeito à luta contra o aquecimento global, as mudanças climáticas. Perfeito. O senhor gostaria de registrar mais alguma coisa? Bem, esse acordo para o Brasil significa não apenas o aumento das exportações. O aumento das exportações, por si só, é importante para o aumento da produção brasileira, aumento da renda, aumento do emprego no Brasil. Esse acordo abre
perspectiva para alguns sistemas de produção regionais no Brasil que terão mais acesso ao mercado europeu. Me refiro especialmente ao setor da produção da Amazônia, né, que terá, hoje, a partir do acordo, um acesso preferencial ao mercado europeu, de modo que é um acordo que a gente tem que celebrar, nos preparar para a sua execução e comemorar uma mudança no patamar diplomático brasileiro, né? O Brasil se consolida como um grande player internacional a partir da associação com o acordo da União Europeia. Mais ainda, para o Brasil, há uma importância geopolítica desse acordo, porque uma característica marcante da nossa diplomacia, do perfil internacional do Brasil, é buscar evitar um alinhamento incondicional com qualquer dos blocos que estejam em conflito na geopolítica. E para o acordo com a União Europeia nos permite consolidar essa posição, porque diante do aumento dos conflitos geopolíticos, especialmente tendo como um polo os Estados Unidos, do outro polo a China e a Rússia, o acordo com a União Europeia nos dá uma margem de manobra, uma flexibilidade maior para a nossa política e, portanto, consolida a nossa autonomia estratégica. Desse ponto de vista, também político, nós temos que celebrar a concretização desse acordo. Muito bom, ministro. Muito obrigada, viu?